Olá, Isabelle, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem, tá? Então, na aula passada você fez, uma atividade avaliativa e a gente deu uma parada no conteúdo, Nós havíamos estudado algumas características referentes aos animais, como no caso, das estruturas de revestimento do corpo deles, escamas, pelos, penas, cutícula também, carapaça, em alguns tipos de animais, como no caso dos insetos. E também foi colocado, explicado para você sobre a questão dos habitats. Você viu algumas videoaulas referentes aos habitats, na qual esses seres eles conseguem realmente aí se adaptar, aquelas características do ambiente conforme as suas próprias características, Você viu que tem animais que, no caso, vão estar presentes aí em ambientes frios, outros em ambientes quentes. Uns vão habitar o ambiente aéreo, outros ambiente aquático, outros terrestres, tá? Então, eles vão variar muito, Porque eles vão tentar se adequar e se adaptar à sua estrutura, às suas condições, às suas características, ok? E vimos também a questão da forma de desenvolvimento dos seres, no processo de reprodução. A diferença do ovíparo e do ovovivíparo é a seguinte: o ovovivíparo, ele não vai depender diretamente da mãe para o seu desenvolvimento, então é gerado, aquela casca calcária do ovo, e aí consequentemente, o filhote ele vai se desenvolver especificamente ali por conta do próprio ovo, tá? O seu desenvolvimento independe da mãe. Os ovovivíparos, a mãe ainda passa um tempo, com o ovo gerado dentro do seu organismo, e quando de fato o filhote está próximo a nascer, é que ela vai lá e deposita num determinado ambiente, para que daí então, após alguns dias, o filhote ele venha a eclodir a casca calcária do ovo e seja liberado, ok? E existe o caso dos vivíparos, que é o nosso caso, tá? O caso aí dos mamíferos, tá? E que, consequentemente, esses seres, dependem diretamente, o filhote, o filho vai depender diretamente ali da mãe que está gerando ele, até que realmente ela dê aí o nascimento, Que realmente o filhote venha a nascer. Agora, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a forma de alimentação dos animais. Então, os animais eles podem ser classificados de 3 formas com relação à sua alimentação. Existem animais que se alimentam diretamente de carne, certo? Ou seja, eles matam outros animais para consumir a sua carne, para se apropriar dos nutrientes que contém na sua carne. E esses animais nós damos o nome de carnívoros, tá? Existem os animais que se alimentam de ervas, no caso das plantas, dos vegetais, como é o caso do cavalo, das ovelhas, do coelho, por exemplo. Então, esses animais nós classificamos eles, como herbívoros, tá? E existem também os animais que vão se alimentar tanto de carne como de plantas, Eles vão ser tanto carnívoros como herbívoros. Daí nós classificamos eles como sendo aí os onívoros, tá? Então, existem essas 3 classificações aí com relação à forma de alimentação dos animais, tá? Se tratando da forma de alimentação dos animais, nós também podemos envolver um outro assunto aí, que é a cadeia alimentar. Então, o que é uma cadeia alimentar, De que uma cadeia alimentar ela é formada? A cadeia alimentar ela é um ciclo, É um ciclo na qual vai envolver aí seres que vão realizar essas diferentes formas de nutrição, de alimentação, Seres carnívoros, seres herbívoros. E também entra aí na cadeia alimentar os seres muito importantes nesse processo, que é justamente os seres decompositores. Não havia falado para você, certo? Mas os seres decompositores, vamos entender o que é que eles fazem. São seres que vão se alimentar, diretamente aí da matéria morta, tá? Então, imagine só, esses seres, eles degradam a matéria morta de qualquer animal morto, até mesmo de vegetais mortos, certo?
presente no ambiente, ele deteriora toda a matéria orgânica e leva diretamente para o solo. Daí, aqueles seres que vivem diretamente em contato com o solo, né, e que retiram nutrientes do próprio solo através de suas raízes, como é o caso das plantas, vão aí absorver esses nutrientes que os decompositores se encarregaram de levar para o solo. Então é um ciclo, tá? A matéria orgânica ela não se perde, pelo contrário, ela se renova. Então a cadeia ela é formada por níveis tróficos, né? Em toda a cadeia alimentar, toda a cadeia ela vai se iniciar pelo produtor, né? Quem é o produtor, professora? O produtor são justamente os vegetais, né? As plantas, a gente vai classificar como sendo as plantas, porque as plantas elas não são classificadas em nenhuma dessas outras 3 formas de alimentação que eu havia falado para você anteriormente. As plantas elas não são herbívoras, as plantas elas não são carnívoras, né? Com exceção de um tipo de planta específico, né? Que a gente chama de planta carnívora, mas embora ela seja carnívora, isso é uma situação específica, porque nem sempre ela vai conseguir se alimentar de vermes, de insetos que cheguem a entrar em contato com ela. Então, consequentemente, ela vai fazer um processo que classifica esses seres como sendo aí, né, os produtores, que no caso são as plantas, né, e que vão fazer esse processo pela fotossíntese, né, absorção da luz solar, absorção do CO2 atmosférico, tá? Absorção de água, então tudo isso vai atuar no processo da fotossíntese, ok? E as plantas elas também não são onívoras, né? Então elas são classificadas como seres produtores, aqueles que vão realizar o processo da fotossíntese, né? Que é justamente essa absorção de água, de raios solares, a absorção de CO2, né? Presente na atmosfera, tá certo? E aí, consequentemente, ela produz a sua matéria orgânica, que é um açúcar chamado de glicose, tá? No seu interior.